Você já imaginou que existem criaturas filhotes que são ao mesmo tempo incrivelmente fofas e estranhamente bizarras na vida real? Hoje, vamos explorar o top 15 filhotes adoráveis que fazem a gente derreter de tanta fofura. Desde o equidna, que bota ovos, até o ai-ai com dedos que parecem esqueletos. Tem uns que parecem brinquedos de Halloween, outros com narizes que lembram tentáculos, e alguns são tão raros que quase não existem fotos deles. A natureza os criou para serem assustadores quando adultos, mas quando filhotes, eles roubam nossos corações. Assista até o final, deixe seu like e comente qual deles mais te surpreendeu. Número 15. O equidna, um bebê que nasce de um ovo. Se você achava que mamíferos só davam à luz, o equidna vai te provar o contrário, botando um ovo tranquilamente. O filhote de equidna, chamado puggle, nasce de um ovo do tamanho de uma uva, depois de 10 dias na bolsa da mãe. Ao nascer, parece uma minhoca rosa e transparente, sem olhos, sem pelos e completamente alheio ao fato de ser um mamífero. Pesando apenas meio grama, o puggle mama o leite que sai dos poros da mãe, e não de mamilos. Parece até que a biologia tirou férias. Em 2017, um vídeo de um puggle sendo alimentado com seringa bombou com 50 milhões de visualizações, porque ninguém acreditava que essa criatura que parecia um alienígena seria um futuro mamífero peludo. Depois de 8 semanas, os espinhos começam a aparecer, mas ele continua fofinho e gordinho. É a natureza testando a nossa matéria de biologia. Número 14. Morcego branco hondurenho, uma bolinha de algodão voadora. O filhote de morcego branco hondurenho parece uma bolinha de algodão que respira, com um narizinho amarelo em forma de folha que lembra um enfeite de Natal. Ao nascer, são rosados, mas depois de 2 semanas, ganham um upgrade para um branco puro, tornando-se uma das poucas espécies de morcegos sem pigmentação. Pesam apenas uns 2 gramas, o tamanho de um polegar, mas a fofura é fora de série. Em 2016, um vídeo de filhotes agarrados à mãe fez 100 milhões de visualizações, fazendo o mundo repensar o preconceito de que morcegos são feios. O mais legal é que eles constroem suas casas mordiscando a nervura central das folhas de helicônia, fazendo a folha dobrar como uma mini barraca. Os filhotes se agarram firmemente ao pelo da mãe durante os voos noturnos, tipo um chaveiro vivo. Até 2020, só existiam algumas fotos claras deles, porque são muito raros e parecem nuvens flutuantes. Número 13. Gerbil saltador do Gobi, ou, como eu gosto de chamar, o hamster atleta. O filhote de gerbil saltador do Gobi parece um hamster minúsculo, mas tem umas pernas traseiras desproporcionalmente longas que o fazem pular igual um canguru em miniatura. Ao nascer, são sem pelos, rosados, cegos e pesam uns 3 gramas. Parecem frágeis, mas na verdade são futuros atletas do deserto. Depois de 16 dias, abrem os olhos, ganham pelos cor de areia e começam a treinar os pulos a sério. O vídeo dos filhotes pulando em 2016 teve 80 milhões de visualizações, porque ninguém esperava que uma bolinha de pelos tão pequena saltasse tão alto como uma mola. O mais especial é que o gerbil saltador do Gobi não bebe água. Ele tira todo o líquido das sementes e plantas. A cauda deles é mais longa que o corpo, fica cheia de pelos com o tempo, e serve tanto para o equilíbrio quanto para aumentar a fofura. É o tipo de criatura que nasce num lugar difícil, mas faz de tudo para ser o mais adorável possível. Número 12. A anta malaia, uma melancia que anda. O filhote de anta malaia, quando nasce, parece uma melancia com pernas, com listras brancas horizontais sobre um fundo marrom que o camuflam perfeitamente na floresta. O mais engraçado é que, ao crescer, eles apagam a pele de melancia para adotar as cores sérias de adulto
preto e branco. Nascem pesando uns 10 quilos e usam essas listras para se esconder de predadores na luz filtrada da floresta. Em 2016, um vídeo de um filhote de anta no zoológico de Cincinnati alcançou 200 milhões de visualizações, porque ninguém resiste a essa frutinha viva. Cada indivíduo tem um padrão de listras diferente, como uma impressão digital biológica. Dos 4 aos 7 meses, as listras vão sumindo e a melancia desaparece oficialmente. É uma ilusão de ótica espetacular que a natureza reservou só para essa espécie. Número 11. O lobo da terra. Um lobo que só come cupins. O filhote de lobo da terra parece um cachorrinho com orelhas enormes, mas na verdade é um especialista em comer cupins. Nascem cegos, pesando uns 400 gramas, e vivem em tocas subterrâneas, crescendo comendo cupins trazidos pelos pais. O inacreditável é que o lobo da terra pode comer até 300 mil cupins em uma noite com sua língua pegajosa de 30 centímetros. As orelhas grandes não são para ouvir fofoca, mas para detectar cupins debaixo da terra. Um vídeo de filhotes de lobo da terra brincando em 2017 teve 60 milhões de visualizações por parecerem muito com animais de estimação. Mas não se engane, este é um carnívoro com 5 dentes que quase não usa, uma prova de que nem todo animal que parece lobo gosta de comer carne. Número 10. O veado-rato. Um veado de bolso. O filhote de veado-rato nasce pesando uns 100 gramas, tão compacto que cabe na palma da mão. Parece um bibelô de porcelana vivo, mas são os menores mamíferos com casco do mundo. Nascem com pernas finas como palitos, e os filhotes de veado-rato conseguem ficar de pé e andar quase imediatamente. O estranho é que os machos não têm chifres, mas sim presas longas, como pequenos vampiros. Um vídeo de filhotes de veado-rato, em 2017, teve 300 milhões de visualizações por ser tão absurdo em tamanho. Eles comem o tempo todo porque têm um metabolismo super rápido e vivem de forma muito discreta. Uma espécie de veado tão pequena que te faz questionar: isso é um veado de verdade ou um DLC da natureza? Número 9. O pangolim filhote. Um abacaxi que rasteja. O pangolim filhote parece um mini abacaxi, com escamas macias de cor marfim, e geralmente anda na cauda da mãe, como se estivesse cavalgando. Ao nascer, as escamas são macias como unhas e endurecem com o tempo. Um vídeo de filhotes de pangolim em 2017 teve 500 milhões de visualizações de tão fofo, mas por trás disso, há uma triste verdade. O pangolim é o animal mais traficado do mundo. Os filhotes ficam com a mãe por uns 3 meses, aprendendo a se enrolar para se defender já na primeira semana. A língua mais longa que o corpo os ajuda a comer cupins de forma super eficiente. Uma criatura que é adorável e usa armadura, mas ainda assim não consegue se proteger dos humanos. Número 8. A toupeira nariz de estrela. 22 dedos no rosto. O filhote de toupeira nariz de estrela já nasce com um nariz que tem 22 tentáculos rosados, que funcionam como dedos super sensíveis. Parece um alienígena, mas é uma das máquinas sensoriais mais eficientes do reino animal. Eles tocam objetos 11 vezes por segundo, identificam e comem a presa em apenas 220 milissegundos, tão rápido que seu cérebro nem processa e ele já terminou de comer. Nascem cegos, sem pelos, pesando 2 gramas, mas o nariz já vem com todos os opcionais desde o primeiro dia. Uma criatura que prova que a aparência não é tão importante quanto a eficiência. Número 7. Filhotes de javali. Melancias perigosas. Os filhotes de javali nascem com listras brancas sobre um fundo marrom, parecendo pequenas melancias e completamente inofensivos. Mas não se deixe enganar pela aparência.
Esta é a versão de testes de uma futura máquina de destruição. Essas listras desaparecem após 4 meses, e após 6 meses, as presas começam a crescer. Vídeos de filhotes de javali brincando alcançam centenas de milhões de visualizações. Mas javalis adultos causam muitos acidentes fatais. Uma reviravolta espetacular da natureza. Número 6. Cisnes mudos. De bolinha de algodão cinza, a símbolo de nobreza. Os filhotes de cisne mudo, quando nascem, não têm nada de elegantes. São uma bolinha de algodão cinza, com olhos redondos e perdidos, muitas vezes carregados nas costas pelos pais como bagagem viva. Nascem pesando apenas cerca de 200 gramas, e sua plumagem macia e cinza os faz parecer mais um pano de prato do que um futuro símbolo de elegância. Eles mantêm a cor cinza por 4 meses antes que a plumagem branca pura comece a aparecer, marcando o início da versão real do patim feio. Em 2015, um vídeo de filhotes de cisne nas costas da mãe alcançou mais de 400 milhões de visualizações, provando que, mesmo sem serem bonitos, eles são muito virais. O interessante é que a história do patim feio foi inspirada na transformação dos cisnes. Apesar de bonitos, os cisnes machos podem quebrar o braço de uma pessoa se estiverem protegendo seus filhotes. Elegantes, mas nada mansos. Número 5. Társios. Olhos maiores que o cérebro. Os filhotes de Társio são a prova viva do ditado: não julgue um ser pela sua aparência. Cada um de seus olhos pesa mais que todo o cérebro. Ou seja, se o cérebro é o HD, os olhos são a placa de vídeo. Nascem pesando apenas cerca de 50 gramas, mas com os olhos já totalmente abertos e olhando diretamente para a alma de quem os observa. Como os olhos não podem girar nas órbitas, o társio precisa girar a cabeça em 180 graus, como uma coruja. São os únicos primatas totalmente carnívoros, caçando insetos, lagartos e pequenos pássaros. Em 2017, um vídeo de um filhote de társio agarrado à mãe alcançou 300 milhões de visualizações, mas por trás da fofura está o risco de extinção. Eles são extremamente sensíveis ao flash. Muitos indivíduos morrem de estresse devido ao turismo irresponsável. Uma criatura pequena, estranha e tão frágil que chega a ser preocupante. Número 4. Raias. O sorriso que nunca se apaga. As raias nascem com um sorriso característico, pois a boca fica na parte de baixo, dando a impressão de que estão sempre felizes. Elas nascem como versões em miniatura perfeitas dos adultos. Basta se desenrolarem da posição de burrito para poderem nadar imediatamente. Em 2015, um vídeo de uma raia filhote sorrindo para a câmera alcançou 600 milhões de visualizações, fazendo o mundo todo derreter. Na verdade, esse sorriso é apenas a boca e as brânquias usadas para filtrar o plâncton, mas a emoção ainda é muito real. Elas pesam de 2 a 5 quilos, com uma envergadura de cerca de 60 centímetros. Algumas espécies já possuem ferrão venenoso ativo desde o nascimento. Então, embora pareçam dóceis, não são para abraçar e beijar. Adoráveis, graciosas e um pouco perigosas. O padrão do oceano. Número 3. Tatu fada rosa. Uma criatura menor que a lenda. Os filhotes de tatu fada rosa são do tamanho de um polegar, de cor rosa translúcida, parecendo um camarão com armadura. Esta é a menor e mais rara espécie de tatu do mundo, a ponto de a maioria dos argentinos nunca ter visto um na vida real. Nascem pesando apenas cerca de 5 gramas, com uma carapaça rosa macia como borracha, e passam até 95% de suas vidas debaixo da terra. Por isso, a pesquisa é quase uma missão impossível. Em 2020, um vídeo raro de um filhote de tatu em cativeiro alcançou 400 milhões de visualizações
por ser tão diferente de uma criatura real. A carapaça endurece com o tempo, mas permanece flexível o suficiente para cavar tocas e até mesmo ser usada como uma porta para fechar os túneis. Uma criatura tão frágil quanto misteriosa, que existe como se para provar que a natureza ainda guarda muitos segredos que ninguém teve tempo de ver. Número 2. Gundi, o roedor de luxo do deserto. O filhote de Gundi parece um hamster envolto em um bicho de pelúcia de alta qualidade. Sua pelagem é tão densa que a pele não é visível, ajudando-os a suportar as extremas variações de temperatura do deserto do Saara. O impressionante é que os Gundis nascem com os olhos abertos, totalmente peludos e capazes de se mover quase imediatamente. Eles são extremamente sociais, vivendo em grupos de até 40 indivíduos, emitindo constantemente guinchos agudos para se comunicar. Gundis não bebem água. Todo o líquido é obtido das plantas, acompanhado por uma urina superconcentrada para economizar o máximo. Todos os dias, eles tomam banhos de areia, como se estivessem em um spa, cuidando obsessivamente de sua pelagem. Uma criatura tão macia quanto resistente, com a aparência de um travesseiro, mas com uma força de sobrevivência incrível. Número 1. Ai Ai. O mais feio, o mais estranho e o mais incompreendido. O filhote de Ai Ai é uma combinação inacreditável de orelhas de morcego, olhos laranja brilhantes, dentes que crescem continuamente e um dedo longo como um esqueleto. À primeira vista, parece um pesadelo, mas quanto mais você olha, mais não consegue desviar o olhar. Nascem pesando cerca de 100 gramas, mas o dedo médio já é anormalmente longo, usado para bater na casca da árvore e ouvir larvas lá dentro. Uma habilidade única. Em Madagascar, o Ai Ai é considerado um demônio que traz má sorte, por isso é frequentemente morto. Enquanto isso, a comunidade científica os considera uma obra-prima da evolução. As orelhas do Ai Ai podem se mover independentemente como antenas, e os olhos refletem um brilho laranja no escuro, sendo ao mesmo tempo assustadores e fascinantes. Esta é a criatura feia que é adorável, desafiando toda a definição de fofura. E essa foi a jornada para descobrir filhotes de animais tão fofos que superam a imaginação, quanto estranhos, a ponto de desafiar a lógica natural. A natureza não cria apenas a beleza perfeita, mas também mistura o engraçado, o bizarro e até um toque de arrepiante para nos manter curiosos. Algumas espécies crescem para se tornar predadores perigosos. Outras são tão raras que talvez você nunca as veja na vida real. Se você acha que o mundo natural ainda guarda muitas surpresas, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual filhote mais te impressionou. Até as próximas curiosidades da natureza. Quando se fala em cavalos, muitas pessoas logo imaginam criaturas majestosas, de patas fortes, galopando pelos campos abertos sob o pôr do sol. No entanto, existe um mundo completamente diferente. O mundo dos pequenos cavalos, tão especiais que parecem ter sido criados de forma delicada e mágica, como se o próprio Criador quisesse enfeitar a natureza com pequenos milagres. Alguns desses cavalos são tão diminutos que você pode carregá-los no colo como um filhote de cachorro. Há até mesmo aqueles menores que um recém-nascido, deixando qualquer pessoa surpresa ao vê-los. Alguns exemplares especiais chegaram a ser registrados no livro dos recordes do Guinness por seu tamanho incrivelmente pequeno. Menores que uma garrafa de refrigerante de 2 litros. É realmente maravilhoso perceber que, na diversidade infinita de tudo o que existe, Deus não criou apenas criaturas grandiosas, mas também presenteou o mundo com seres pequenos, humildes e, ainda assim, encantadores e úteis. Esses cavalos miniatura não são apenas um deleite para os olhos, mas também trazem alegria,
paz e até mesmo cura para as pessoas. Seja bem-vindo ao meu canal, onde exploramos juntos a beleza surpreendente e maravilhosa da criação. No vídeo de hoje, você vai conhecer as 20 raças de cavalos mais pequenos e adoráveis do mundo, criaturas que parecem ter saído de um conto de fadas. Número 20. Microdave, um pequeno milagre reconhecido mundialmente. No universo dos cavalos miniatura, ninguém supera a fama de Microdave, o cavalo considerado o menor que já existiu no Reino Unido. Ao nascer, Microdave tinha apenas cerca de 46 centímetros de altura e pesava menos que um chihuahua adulto. Sua chegada ao mundo imediatamente atraiu a atenção da mídia e da comunidade apaixonada por cavalos. Microdave pertence à raça Shetland Mini, conhecida por seu porte pequeno, força e docilidade. Porém, Microdave é ainda mais especial, já que mesmo dentro de uma raça naturalmente pequena, ele é um exemplar extremamente raro. Veterinários e criadores reconhecem que sua sobrevivência e crescimento saudável são um verdadeiro milagre, talvez um presente do Criador, que sempre nos surpreende com sua criatividade sem limites. Apesar do tamanho minúsculo, Microdave tem uma energia vibrante. Ele é ágil, tem olhos grandes e expressivos, e é muito amigável com crianças. Sua história inspira milhares de pessoas, especialmente aquelas que apreciam a delicadeza e a beleza das diferenças no reino animal. Hoje, Microdave é mais que um símbolo dos cavalos miniatura britânicos. Ele é uma prova viva de que, às vezes, as maiores maravilhas estão nas menores coisas. Número 19. Tumbelina, a menor égua da história. Entre as raças de cavalos miniatura, nenhuma é mais lendária que Tumbelina. Nascida no estado do Missouri, nos Estados Unidos, Tumbelina tem apenas cerca de 43 centímetros de altura, o tamanho de um cão de porte médio. Ela foi registrada no livro dos recordes do Guinness como o menor cavalo já documentado, um feito que impressionou o mundo inteiro. Tumbelina nasceu com uma condição chamada nanismo, que fez seu crescimento ser muito mais lento que o normal. Mas essa pequena estatura deu a ela um charme único e um carisma irresistível. Apesar da diferença física, Tumbelina é cheia de vida, dócil e especialmente afetuosa com crianças, principalmente aquelas com deficiência. Sua família a levou por todo os Estados Unidos em visitas a hospitais e eventos beneficentes, espalhando alegria e esperança. Para muitos, Tumbelina é um presente milagroso de Deus, lembrando-nos de que a verdadeira beleza não está no tamanho, mas no coração e no espírito. Tumbelina não apenas marcou a história, mas também conquistou milhões de corações ao redor do mundo. No universo dos cavalos miniatura, o nome Falabella é sinônimo de elegância e nobreza. Originária da Argentina no século XIX, essa raça foi cuidadosamente desenvolvida pela família Falabella, apaixonada por preservar o porte pequeno, mas perfeitamente proporcional, do cavalo. Com altura entre 71 e 86 centímetros, muitos Falabellas são menores que cães de grande porte. Apesar do tamanho reduzido, eles mantêm toda a graça e a imponência de um puro sangue, encantando quem os vê. Outro destaque é seu temperamento. São gentis, inteligentes e extremamente sociáveis, características que os tornam animais de estimação ideais, especialmente em famílias com crianças. Embora não sejam usados para montaria, são frequentemente vistos em shows, zoológicos interativos e até programas de terapia assistida para pessoas com deficiência. Para muitos, o Falabella é a prova de que o Criador gosta de espalhar pequenos tesouros pelo mundo, e essa raça é um deles. O cavalo Pumpacal é uma raça miniatura raríssima da Índia, conhecida por sua aparência graciosa e temperamento dócil.
medindo cerca de 61 centímetros de altura, é considerado um dos menores cavalos da Ásia, chamando a atenção de criadores e amantes de animais ao redor do mundo. Diferente de mutações genéticas ou acidentes da natureza, o Pumpacao é resultado de seleção e criação cuidadosa ao longo de gerações. Seu corpo é proporcional, seus movimentos são leves e seus olhos expressivos transmitem vida e alegria. Apesar do tamanho, são ágeis, brincalhões e fáceis de treinar. Na Índia são vistos como símbolos de boa sorte, frequentemente exibidos em festivais e desfiles, ou mantidos como mascotes por famílias nobres. A raça Pumpacao é uma lembrança da engenhosidade do Criador, um ser pequeno, mas cheio de vida e significado, como um milagre em miniatura. Entre os menores cavalos já registrados, Einstein é um nome que não pode faltar. Nascido em 2010, em New Hampshire, nos Estados Unidos, Einstein pesava apenas 2,7 quilos e media cerca de 35 centímetros de altura, tão pequeno que muitos pensaram se tratar de um brinquedo. O que torna Einstein único não é apenas seu tamanho extraordinário, mas o fato de ser perfeitamente saudável, sem nenhuma mutação genética ou condição clínica. Ele é fruto do cruzamento de 2 cavalos miniatura e recebeu todo o cuidado e carinho de seus donos, além da atenção do mundo inteiro. Einstein provocou debates sobre os limites naturais do tamanho dos cavalos e inspirou um movimento para preservar a beleza e diversidade das raças raras. Sua imagem, de tão pequena e viva, é um lembrete do poder criativo de Deus, que nos surpreende com o impossível. Einstein é a prova de que, muitas vezes, o extraordinário se revela nas menores formas. Tiny Tim é um dos menores cavalos já registrados, e seu nascimento rapidamente chamou a atenção da mídia e de amantes de animais em todo o mundo. Nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, Tiny Tim tinha apenas cerca de 40 centímetros de altura e pesava menos de 10 quilos ao nascer. Um tamanho quase inacreditável para um cavalo. Apesar de ser minúsculo, Tiny Tim possuía um corpo perfeitamente formado e saudável, sem mutações genéticas graves, e se desenvolveu de forma estável graças aos cuidados atenciosos de seus donos. Seu rostinho expressivo, olhos brilhantes e personalidade afetuosa fizeram dele uma verdadeira estrela das redes sociais e programas de TV. Tiny Tim não é apenas um animal raro, mas também um símbolo de esperança e vida. Para muitos, ele representa um pequeno milagre concedido por Deus. Uma criatura diminuta que traz alegria e admiração para a vida humana. Peabody é um cavalo miniatura muito especial que conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao nascer, media apenas cerca de 40 centímetros, tão pequeno que muitos veterinários acreditavam que ele não sobreviveria. No entanto, com força de vontade, amor e dedicação de seus donos, Peabody contrariou todas as expectativas e cresceu saudável. Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, Peabody não pode viver em um estábulo como os outros cavalos. Em vez disso, ele foi criado dentro de casa como um verdadeiro animal de estimação. Usa fraldas, sapatinhos e dorme em uma caminha macia. Peabody também tem uma amizade especial com os cães da família, com quem brinca e convive como um membro oficial do lar. A história de Peabody é mais que uma curiosidade, é uma prova da força da vida e de como o amor e a paciência podem criar milagres. Para muitos, ele é um lembrete vivo de que Deus pode dar vida até às criaturas mais frágeis, transformando-as em histórias de esperança e inspiração. O cavalo Shetland é uma das menores raças de cavalos do mundo, originária das Ilhas Shetland, ao norte da Escócia. Com altura média entre 70 e 107 centímetros, eles são conhecidos por seu corpo robusto, crina espessa
e incrível resistência ao frio, uma característica vital para sobreviver ao clima rigoroso da região. Apesar do tamanho pequeno, os Shetlands são extremamente fortes e resistentes. No passado, eram usados para puxar carrinhos e transportar carvão em minas. Graças à sua capacidade de trabalho incansável e inteligência notável, hoje, eles são populares como montaria para crianças e em programas de terapia assistida com animais. Os Shetlands são um símbolo de força em corpo pequeno e lembram-nos da perfeição da criação divina. São criaturas que ensinam paciência, lealdade e resiliência, qualidades que muitas vezes surgem nas formas mais humildes da natureza. O cavalo mini americano foi cuidadosamente criado para manter as proporções e aparência de um cavalo grande, mas com altura máxima, entre 86 e 97 centímetros. Apesar de pequenos, possuem corpo elegante, bem proporcionado, olhos brilhantes e expressivos, que conquistam qualquer pessoa à primeira vista. São extremamente dóceis, amigáveis e inteligentes, sendo frequentemente criados como animais de estimação ou treinados para auxiliar pessoas com deficiência, especialmente deficientes visuais. Graças ao seu temperamento afável, são ótimos para crianças, idosos e em programas de terapia assistida por animais. Esses pequenos cavalos não são apenas resultado de seleção genética, mas uma verdadeira obra-prima da criação. Eles nos lembram que a beleza e o valor não estão no tamanho, mas no espírito e na conexão de amor que une os seres humanos à natureza. Koda é um dos menores cavalos já conhecidos, e sua história emocionou milhões de pessoas. Ao nascer, media menos de 40 centímetros e pesava cerca de 10 quilos. Um tamanho extremamente raro, mesmo entre cavalos miniatura. Mas o que torna Koda especial não é apenas sua aparência, mas sua força incrível para superar desafios. Koda nasceu com alguns problemas de saúde e articulações frágeis, mas continua alegre, brincalhão e ligado aos seus cuidadores de forma única. Com amor e dedicação, ele pôde crescer e levar alegria a muitas pessoas, especialmente crianças e aqueles que precisam de incentivo para continuar lutando. A imagem de Koda, pequeno, frágil, mas cheio de vida, é um lembrete poderoso da perseverança e da esperança. É como se o Criador tivesse dado a ele uma missão especial: ser um raio de luz no mundo. Koda não é apenas um cavalo, ele é um milagre vivo. O cavalo Guoxia é uma raça antiga originária da China, com registros de existência há mais de 2.000 anos. Seu nome significa cavalo sob a árvore, evocando a imagem de pequenos cavalos pacíficos descansando à sombra. Com altura de apenas cerca de 76 centímetros, é considerado um dos menores cavalos do mundo. Antigamente era criado para lazer, especialmente para crianças da nobreza chinesa. Com o tempo, a raça desapareceu e foi considerada extinta por séculos, até ser redescoberta por acaso em uma região rural isolada nos anos 1990. O ressurgimento do Guoxia é uma prova da resiliência da natureza, um presente do Criador preservado ao longo da história. Hoje, esforços de conservação estão em andamento para proteger essa joia viva e garantir que continue a ser um legado para as futuras gerações. O cavalo islandês é uma raça única que surgiu na Islândia, uma ilha de clima rigoroso e paisagens selvagens. Trazidos pelos colonos nórdicos há mais de 1000 anos, esses cavalos evoluíram isoladamente sem cruzamentos com outras raças, graças às leis rígidas de proibição de importação de cavalos. Isso fez deles uma das raças mais puras do mundo. Com altura entre 125 e 145 centímetros, são pequenos, mas incrivelmente resistentes e capazes de suportar condições extremas. Um dos maiores diferenciais do cavalo islandês é ter 5 andamentos distintos, incluindo o famoso Tote.
um passo extremamente suave e confortável, mesmo em terrenos irregulares. Com temperamento calmo, inteligente e leal, eles são mais do que simples meios de transporte. São companheiros dos islandeses há séculos. Esses cavalos são uma prova do poder criativo de Deus, pequenos, mas fortes, com o espírito indomável da terra gelada que os viu nascer. O cavalo Welsh é uma das raças mais antigas e notáveis do Reino Unido, especialmente no país de Gales, onde é considerado um verdadeiro símbolo cultural e tradicional. Com corpo pequeno, mas robusto, o cavalo Welsh conquista amantes de cavalos no mundo todo por sua beleza elegante, inteligência e temperamento amigável. A raça é dividida em várias seções, sendo a mais conhecida o Welsh Mountain Pony, um pônei que se adapta perfeitamente ao terreno montanhoso e ao clima frio. Eles são frequentemente usados como montaria para crianças, em competições de exibição e também para puxar carruagens, graças à sua agilidade e docilidade. Sua pelagem sedosa, a crina espessa e esvoaçante e os olhos brilhantes o tornam uma presença marcante em shows e competições de beleza equina. A combinação entre nobreza e vigor faz do cavalo Welsh um presente da natureza, uma verdadeira obra-prima do Criador. Hoje, o cavalo Welsh é muito mais do que um companheiro de confiança. Ele é um emblema vivo de orgulho, tradição e da beleza intocável que a natureza oferece. O cavalo Noma é a menor raça nativa do Japão e é considerado um tesouro cultural do país. Originário da região de Noma, na província de Ehime, esses cavalos foram, durante o período feudal, aliados preciosos dos guerreiros japoneses, especialmente em áreas montanhosas, onde cavalos maiores não conseguiam se movimentar bem. Com altura modesta de cerca de 110 a 120 centímetros, o cavalo Noma tem corpo compacto e musculoso, pelagem densa geralmente marrom ou preta, olhos grandes e orelhas pontudas que revelam atenção constante. Seu temperamento é dócil, fácil de treinar e perfeitamente adaptado a ambientes desafiadores. Atualmente, o número de cavalos Noma caiu drasticamente, tornando-os uma raça rara, que necessita de esforços intensos de preservação. Fazendas e parques ecológicos no Japão vêm se dedicando ao cuidado e reprodução desses animais para garantir que continuem existindo para as próximas gerações. O cavalo Noma é mais que um animal histórico. Ele é prova da delicadeza da criação divina, mostrando que mesmo as criaturas pequenas têm valor imensurável no grande mosaico da vida. O cavalo Skyros é uma raça rara e pequena originária da ilha de Skyros, na Grécia, onde viveu por séculos em ambiente selvagem. Com apenas 90 a 110 centímetros de altura, o Skyros chama a atenção pelo corpo compacto, pernas fortes e movimentos ágeis. Apesar do tamanho reduzido, possui impressionante resistência e espírito independente, ideal para o terreno rochoso e árido da ilha. Na antiguidade, esses cavalos eram usados para trabalhos agrícolas e transporte de cargas. Alguns estudiosos acreditam que foram retratados nas famosas pinturas de cavalos pequenos encontradas em cerâmicas da Grécia Antiga. Hoje, a raça enfrenta risco de extinção, com população muito limitada, concentrada em algumas reservas da ilha. Preservar o cavalo esquirós não é apenas salvar um animal raro, mas também manter viva uma parte essencial da cultura helênica. Cada passo leve desse cavalo é um lembrete do equilíbrio perfeito da natureza e da genialidade do Criador. Ao explorar essas raças de cavalos únicas ao redor do mundo, descobrimos não apenas a diversidade incrível do reino animal, mas também a maestria e a perfeição da criação divina. De pôneis ágeis das montanhas a pequenos cavalos das planícies e pântanos, cada raça carrega consigo um propósito e uma beleza singular. Eles nos ensinam sobre paciência, resistência e adaptação às adversidades. Seus passos elegantes, olhares fiéis e a conexão profunda com os seres humanos
são prova viva do laço que une todas as criaturas no plano perfeito de Deus. Cada cavalo é uma obra de arte viva que nos lembra que a natureza está repleta de milagres, prontos para serem contemplados por aqueles que olham com o coração. Que a sabedoria e o amor do Criador continuem a nos inspirar a proteger, respeitar e viver em harmonia com todos os seres que Ele colocou neste mundo. No 1, Cavalo Dartmoor, a joia selvagem da Terra da Névoa. O cavalo Dartmoor é uma raça pequena, porém extremamente forte, originária das terras agrestes de Dartmoor, no sudoeste da Inglaterra. Durante séculos, sobreviveu de forma selvagem em planícies cobertas de neblina, colinas rochosas e pântanos úmidos, um cenário em que apenas os mais resistentes prosperam. Com cerca de 120 centímetros de altura, o Dartmoor tem corpo robusto, crina farta, pernas curtas e pelagem espessa que o protege contra o frio e a umidade. Apesar do tamanho, ele é conhecido por sua força, resistência e temperamento tranquilo. Atualmente, é bastante usado como cavalo de passeio para crianças e em centros de equitação, sendo valorizado por sua mansidão e facilidade de treinamento. Sob o pôr do sol nebuloso das colinas inglesas, a silhueta do cavalo Dartmoor caminhando lentamente transmite paz e força. Cada respiração parece ecoar o milagre da criação, um lembrete de que até nas paisagens mais selvagens, a mão do Criador molda criaturas cheias de graça e beleza. Conclusão: ao explorar essas raças de cavalos únicas ao redor do mundo, descobrimos não apenas a diversidade incrível do reino animal, mas também a maestria e a perfeição da criação divina. De pôneis ágeis das montanhas a pequenos cavalos das planícies e pântanos, cada raça carrega consigo um propósito e uma beleza singular. Eles nos ensinam sobre paciência, resistência e adaptação às adversidades. Seus passos elegantes, olhares fiéis e a conexão profunda com os seres humanos são prova viva do laço que une todas as criaturas no plano perfeito de Deus. Cada cavalo é uma obra de arte viva que nos lembra que a natureza está repleta de milagres, prontos para serem contemplados por aqueles que olham com o coração. Que a sabedoria e o amor do Criador continuem a nos inspirar a proteger, respeitar e viver em harmonia com todos os seres que Ele colocou neste mundo.